Diz assim, ninguém de modo algum vos engane, porque está falando da vinda de Jesus, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e então seja revelado o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. É bom explicar rapidinho o que é apostasia para... Bom, muito bom. Apostasia é uma palavra transliterada. Eu vou explicar o que é isso. Batismo. O que é batismo? Imersão? No grego, essa é uma palavra grega. Batizar é mergulhar. Então, apostasia também é uma palavra grega que foi transliterada para o português. Apostasia significa divórcio. Se você for para a Grécia hoje e quiser divorciar, você fala, eu quero fazer apostasia. Agora está falando da apostasia de quem? Dos que foram cristãos, que tiveram uma aliança com Deus e que romperam com Ele. Ninguém apostata se não tiver casado. A igreja era noiva, a noiva veio, casamos, e agora estamos nos divorciando da noiva, que a noiva é a igreja de Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a apostasia será o abandono, o rompimento da aliança com Deus de pessoas que já tiveram uma experiência com Deus. E isso acontecerá por causa do quê? Por causa do espírito de engano. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse é o tempo. Paulo... Então, só para você entender, nós estamos falando, lá a gente está falando que no final dos tempos, nesse tempo de Apocalipse, tempo desse que prepara o final dos tempos, vai ter a apostasia. Aquelas pessoas que eram conectadas a Deus, criam na palavra, criam no Evangelho, profetizaram, oraram, eram crentes genuínos, vão ser enganados e vão contra a fé. É isso. Ouvindo doutrinas, mentiras e enganos. Vão contra tudo que a Bíblia... E não serão só narrativas lógicas. Serão narrativas empoderadas por espíritos de engano. Demônios. Já está cheio dessas narrativas. Opa, está demais. Que não faz lógica. Não, você vê pessoas dentro da igreja dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pastores que outrora foram brilhantes, agora estão dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, gente que foge à lógica e diz que criança nasce sem sexo. Que ela vai escolher, é como se não soubesse que XX, XY, homem e mulher. Genética. É genético, é biológico. E que tem padrões diferentes, padrões mais masculinos, padrões femininos, dizer que isso não existe. Eu gosto muito do Jordan Peterson, você deve conhecer bem, né? E eu vi um debate dele com uma jornalista... Ele é demolidor de jornalista. Não, ele é fantástico. Dessa ideologia woke, e aí a discussão era que homens e mulheres eram iguais. Ele falou, não são iguais. Geneticamente não são iguais e nem psicologicamente são iguais. Ele diz, por exemplo, por que existem homens, majoritariamente homens, na indústria, por exemplo, da construção? Camarada assentando tijolo e tal. Por que as mulheres não vão? Porque são homens que têm vontade de fazer isso. Por que homens que vão para a guerra na sua maioria? E as mulheres ficam em casa? Porque existem diferenças. Agora, hoje, Satanás ele vai atacar tudo, como diz Paulo, que o anticristo, isso aqui é uma outra palavra interessante de eu trazer, ele é chamado, na Bíblia, ele é chamado de o iníquo. Só que no original, a palavra iníquo é anomos. O que é nomos? É lei. O que é isonomia? O que é ergonomia? Nomos é lei. E a é o prefixo de negação. Então, quem é